no conceito relacionado a soluções, diluição e mistura de soluções sem reação. Essa é a sua dificuldade? Então, hoje ela vai acabar, porque nós vamos resolver exercícios para resolver esses problemas de uma vez por todas. Fique aí. Olá, eu sou o William Gigo, nós estamos no nosso canal Química com Gigo e hoje nós vamos resolver exercícios relacionados com a parte de diluição e mistura de soluções, atenção, sem reação química. Tá legal? Bom, gente, para poder trabalhar com esses conceitos, é fundamental que você entenda muito bem as equações de concentrações. Concentração comum, molaridade e título, tá bom? Se você tem dificuldades nesse assunto, olha aí no nosso canal, tem um monte de aulas explicando a respeito desses assuntos. Tem também aí aulas explicando como trabalhar com as concentrações, sempre para te ajudar nos benditos vestibulares da vida. Tá legal? Beleza? Vamos ver a primeira questão, ver o que ela trouxe para nós. Ela diz o seguinte, ó. Em um experimento, uma amostra de 200 ml de uma solução que contém sulfato de sódio, 0,4 mol por litro, foi misturada com 300 ml de uma solução de sulfato de cálcio, 0,5 mols por litro. Para. Observem que não vai haver reação química entre essas duas substâncias, porque elas têm um íon em comum. Os dois têm o ânion sulfato. Por isso que não vai haver reação química entre eles. Tá claro, gente? Mas ele ainda continua. Em seguida, foram adicionados 500 ml de água destilada à mistura. Então, veja que nesse problema, além de fazer a mistura, ele ainda diluiu, tá bom? Mas não tem problema. Nós vamos fazer tudo de uma vez. O grande X para resolver esse tipo de exercício é que sempre você trabalhe com molaridade, tá bom? Mas ele continua, ele diz assim, observou-se que não houve reação química, nem precisava ter falado. Nesse contexto, a partir das informações, conclui-se que a concentração em mols por litro, atenção, dos íons sulfato. Legal? Então, nesse problema, nós precisamos saber, primeiro, quanto tem de sulfato no início, para depois saber quanto vai ter no final, tá? Para trabalhar com diluição e mistura, eu sempre falo para os meus alunos assim, monta os copinhos. Por quê? Para você não se perder nos dados do problema, tá? Então, nós sempre vamos montar os copinhos. No primeiro recipiente, nós tínhamos sulfato de sódio, cuja concentração é 0,4 mol por litro, cujo volume é de 200 ml. No segundo copinho, tínhamos sulfato de cálcio, de concentração 0,5 mol por litro e volume 300 ml. Beleza? Essas soluções serão misturadas, mas antes de misturar, eu preciso saber quanto tem de sulfato no início. Como que eu vou fazer isso, William? Você precisa lembrar que esses sais sofrem um fenômeno de dissociação. Ele libera íons, nenê, tá? Então, sulfato de sódio libera 2Na+, mais SO4 menos 2. Como está em molaridade, nós podemos fazer as proporções em mol. Então, se você tem 0,4 mol por litro de sulfato de sódio, a proporção é de 1:2 com o sódio, você tem 0,8. Proporção de 1:1 com o sulfato, você tem o 0,4. Olha lá. Então, a concentração do sal é a mesma do sulfato no primeiro recipiente. Coincidiu, tá? Coincidiu. Podia não ser, tá bom? Mesma coisa eu vou fazer para o sulfato de cálcio. Ele libera cálcio mais 2, mais SO4 menos 2. Como está em molar,
e de sulfato de cálcio eu tenho 0,5, a proporção é tudo de 1 para 1. Então, aqui também é 0,5, aqui também é 0,5. Ó. Coincidentemente, neste problema, as concentrações dos sais são as mesmas do ânion sulfato. Legal, Nenê? O avaliador foi bonzinho, quando morrer vai para o céu. Olha que beleza, né? Que beleza. Ele me ajudou demais, certo? Agora eu tenho as concentrações dos sulfatos antes da mistura. Quando você colocar os dois, quanto você vai ter de volume na solução final? 500 ml. Mas ele não parou. Ele jogou 500 ml de água. Mas água não dá reação, só vai dar diluição. Então, quer dizer que o volume final é de 1.000 mililitros. Ele quer a concentração. Então, para esse tipo de problema, nós vamos trabalhar com a relação de mistura. Qual que é a relação de mistura? Molaridade final, volume final, M1V1, M2V2, certo? A molaridade final ele quer, o volume final é 1.000. Já pode pegar a parte de diluição, William? Pode. A concentração do primeiro é 0,4 com 200. Opa! Parou, William. Parou porque as concentrações estão em mol por litro, William. Você está pegando o volume tudo em ml? Não tem problema, Nenê. Porque do lado esquerdo está em ml, do lado direito está em ml, vai cortar. Então não preciso fazer mudança de unidade. Tá certo? Esse é um detalhe interessante. A segunda era 0,5 com volume de 300, o resto é um processo matemático. A gente vai achar a molaridade final de 0,23 mols por litro. Resposta letra C. Legal, gente? Ficou claro? Curtiu? Já colocou o joinha? Até agora! Aperta o joinha aí para nós, para o YouTube entender que vocês estão gostando. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de apertar o sininho para você ser notificado toda vez que a gente publicar um vídeo novo. O canal está lotado de aulas, de vídeos com resolução de exercícios. Tudo para te ajudar no bendito vestibular da vida. Mas você tem muita dificuldade em química? Quer fazer um curso completo de química? Olha aí na descrição. quimicacongigo.com é o nosso site, onde você tem toda a química, toda a teoria, todas com exemplificações, sempre dando lista de exercícios para você fazer, com aulas gravadas, resolvendo a lista para você passo a passo. Olha que legal. Que mais que você quer? Eu quero aulas, eu quero momentos em que eu consigo tirar dúvidas com você, William. Você pode agendar horários comigo para você tirar as dúvidas do benditos vestibulares da vida. Tá bom? Ah, mas eu tenho dificuldade só numa parte da química, William. Não tem problema. O curso é dividido em módulos. Você pode escolher o módulo que tem dificuldade, assistir só aquele módulo, assistir as exemplificações, resolver as listas de exercício, acompanhar a resolução e ainda marcar plantão para tirar dúvida comigo. Tá bom? Tudo isso aí no nosso site quimicacongigo.com. Não deixa de olhar aí na nossa descrição. Beleza, gente? Tranquilos? Vamos para o próximo problema que diz o seguinte: com a chegada do novo coronavírus, que provoca a doença batizada de Covid-19, ao Brasil foi fundamental reforçar os hábitos de higiene e utilizar o álcool 70. Isto é, um sistema que é composto de 70% de álcool etílico e 30% de água. Muito cuidado com isso para saber se é massa ou é volume. Não é a mesma coisa. A densidade do álcool não é 1, gente. Cuidado, certo? Aí ele fala: de acordo com o Conselho Federal de Química, essa é a concentração ideal para manter micro-organismos como bactérias, vírus e combater, micro-organismos como bactéria, vírus e fungos. Tudo bem? Muito bem. Aí ele fala o seguinte: a quantidade aproximada de água destilada que deve ser adicionada ao preparar 400 ml de uma solução de álcool etílico de concentração 96% V por V. O que é V por V, William? É volume dissoluto, volume de solução. Visando obter uma solução de álcool etílico de concentração 70%. V por V.
É um exercício com título, William. Está em porcentagem, não tem problema, nenê, porque está em volume. Então, está tudo tranquilo para a sua resolução. O que é o ideal? Monta o copinho. Então, nós sabemos que nós temos uma concentração de 96%, volume 400 ml. Ele quer saber quanto de água que você tem que acrescentar para que essa solução tenha uma concentração de título de 70% volume por volume. Beleza? Sem problema nenhum. Qual é a encrenca? A encrenca é que o aluno decora as relações e não sabe o que está calculando. As relações matemáticas que nós propomos para você só relacionam volume final e volume inicial. Ele não relaciona volume de água. Precisa lembrar que o volume final é o que tinha no início mais a água. Olha lá, hein? Não vai esquecer desse detalhe, tá bom? Então, eu vou trabalhar com relações de título. Como o nosso volume inicial era 400, mas está em mililitro, William. Não tem problema. O volume de água também vai sair em mililitro, certo? Vamos lá. Então, eu vou fazer título inicial, volume inicial, título final, volume final. Podemos usar essas relações quando é com diluição, certo? A relação do problema anterior é para quando é mistura, beleza? Então, o título inicial, 96, pode parar, William. Lá é 96%. Nenê, aqui está em porcento, aqui está em porcento. Vai cortar. Não precisa mudar. Você precisa mudar se, por exemplo, os dados tivessem no início em porcentagem e no final tivesse, por exemplo, em mol por litro, aí precisa mudar de concentração. Ou muda inicial ou muda final. Elas têm que estar exatamente na mesma unidade. Beleza? Então, volume 400, você jogou em mililitro, William. Então, quer dizer que aqui vai sair em mililitro, tá? Ela sai na mesma unidade. Isso aqui vai dar um volume final de 548,6 ml. Acabou o problema. Não, nenê! Esse é o volume final de solução. Não foi o que ele te pediu. Ele te pediu o volume de água. Então, eu tenho que descontar dos 400, né, William? Exatamente. Você vai achar um volume de água de 148,6 ml, que dá a resposta letra E. Beleza, gente? Ficou claro? Muito cuidado para não confundir volume final com volume de água. Outra coisa também, fica atento que as relações matemáticas, as grandezas têm que estar na mesma unidade, senão não dá para jogar nas relaçõezinhas já direta, tá bom? De um lado está em concentração comum, do outro lado está em molaridade. Não, não pode. Elas têm que estar exatamente na mesma unidade, beleza? E aí faz as mudanças de acordo com a necessidade. Tranquilos? Curtiu? Pôs o joinha? Põe o joinha aí para nós. Não vai esquecer. Vamos ver a terceira questão? Ele fala assim, ó. Sabendo-se que 8,57, não, porque pô, tanta vírgula, né? ml de uma solução de nitrato de sódio, 0,2 mol por litro, são adicionados a um certo volume de outra solução do mesmo sal. Olha lá, ó. Ele é diferente da primeira questão. O soluto é o mesmo. Então, aqui você tem certeza que não há reação química entre eles. Tá bom? Aí ele fala, porém, de concentração 1,6 mol por litro. Em seguida, transferida para um recipiente contendo 20 ml de água, diluiu, produzindo uma solução final de 0,72 molar. Tá vendo? Ele já disse como vai ficar no final. Você vê que é muito dado? Monta os copinhos, tá? Monta os copinhos. Diante da situação descrita, olha o que ele quer. Ele quer a soma aproximada dos volumes das soluções 0,2 e 1,6. Ele não quer só o volume da solução final, da solução de 1,6 inicial, perdão. Ele quer a soma dos dois. Cuidado, hein? Cuidado. Então, vamos lá. Primeiro, vamos montar os copinhos. Os dois são nitrato de sódio, certo? O primeiro é 0,2 molar, volume 8,57. O segundo é 1,6 molar, volume eu não sei. Colocamos os dois juntos. Qual é o volume final? 8,57 mais V2. Parou aí? Não.
ele foi e acrescentou 20 ml de água. Então, qual é o volume final? 20 mais 8,57. 28,57 mais o V2. Nessa solução final, ele te deu a molaridade, 0,72 mol por litro. Tá vendo? Então, olha os dados lá do início, olha o dado lá do final, veja como os copinhos te ajudam a ter uma noção do procedimento do problema e, consequentemente, chegar na resposta. Agora, podemos usar a relaçãozinha. Eu tenho todo mundo, a única coisa que eu não tenho é o V2, certo? Então, eu tenho que molaridade final, volume final, é a soma dos produtos, molaridade vezes volume das soluções iniciais, não é? Molaridade final ele me deu 0,72. O volume final 8,57 mais V2. O M1 0,2, volume 8,57. Veja, todos os volumes estão em ml. Não tem problema isso. Eu vou achar a resposta em ml, tá bom? O segundo é 1,6 com volume V2. Nós vamos cair numa equação de primeiro grau, você vai resolver para achar o V2, 21,42, acabou o problema? Não, não acabou o problema, porque não foi isso que ele te pediu. Ele pediu qual é a soma dos volumes da solução, de 0,2 e 1,6. Então, você vai somar o 8,57 com o 21,42, que vai me dar um volume aproximadamente de 30 ml, dando resposta letra E. Legal, gente? Ficou claro? Te ajudou? Não se esqueça, então, de se inscrever no canal, não esqueça de apertar o sininho e não esqueça de dar uma olhadinha no nosso site, olha aí na descrição, para ver se ele te ajuda nos benditos vestibulares, inclusive o Enem que está chegando, beleza? Fiquem todos com Deus, um grande abraço, até a próxima.